De volta para a Bíblia. De volta à cidade de Deus. De volta ao lar celestial. Oh, que felicidade! De volta, saindo da confusão. Lá há muitas pedras mortas. Indo lá para a luz da palavra. Assim Jesus guia a congregação. De volta para a Bíblia. Lá para a luz da palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. De volta para a Bíblia. Para que o Senhor se alegre. Jesus chama os seus. Ouça a sua voz ainda hoje. Os nossos pais ansiavam quando estavam lá na Babilônia. Nós podemos alcançar o Sião, lá onde está entronada a unidade. De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. De volta para a Bíblia, aonde acaba toda separação. Indo para Sião. Oh, que caminhada abençoada! Oh, há quanto tempo já procurávamos? Tínhamos tanta ansiedade da luz. Mas ao anoitecer encontramos, assim como a palavra prometeu. De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. De volta para a Bíblia, seguindo o chamado do Senhor. Indo lá para as palavras do Salvador, que nós gostamos tanto de seguir. Jamais nos apartarmos dele, que tão maravilhosamente nos trouxe felicidade. Oh, que bem-aventurança! De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. Fica assim, com certeza acontecerá.
porque cremos aquilo que a palavra prometeu. Sem primeiro vermos. Confia no Senhor, Ele não te decepcionará. Permanece assim, como Ele escreveu na palavra. Assim como está escrito, deixa ficar. Uma palavra que fica no seu coração. Você verá cumprida no tempo seu. Permanece assim. A fé vencerá. Mesmo que tudo se coloque contra. Se você confiar, a vitória alcançará. Permanece assim. Você não pode perguntar mais adiante. Segue o caminho que Deus te guia. Ele nos carregará nos braços de Pai. Se sentimos a sua presença, permanece assim. Você pode confiar no Senhor. Em aflição e tribulação, Ele estará ao teu redor. Você verá na fé a ajuda de Deus. Por isso, fique firme, porque permanece assim. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu saúdo vocês de coração no precioso do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por podermos nos reunir novamente em todo o último domingo do mês, em Zurique, na Casa Popular. O Senhor está no nosso meio e nós saudamos muito que podemos juntos, uns com os outros, ter comunhão com o Senhor. Eu gostaria de ler uma palavra de João, capítulo 20. Eu leio a partir do versículo 11. João 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o cuidador lá do jardim, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, em hebraico, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria foi ao sepulcro de manhã cedo, mas não encontrou Jesus. 2 anjos lhe perguntaram: por que estás chorando? E mais tarde, Jesus também perguntou: Maria, por que você está chorando? Maria se virou, viu Jesus, mas não o reconheceu. Então disse-lhe Jesus: Maria. Então ela se virou e reconheceu seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ela reconheceu a voz do Senhor, assim como as ovelhas reconhecem a voz de seu Senhor. Maria foi a primeira mulher a ver Jesus vivo novamente. Quanto tempo levará até que nós possamos ver a Jesus? Queridos irmãos, queridas irmãs, eu creio que o tempo já está bem avançado. Não demorará muito. Então, seremos elevados a Ele. Queridos irmãos e irmãs, esperamos ansiosamente em alegria por esse dia e queremos agradecer ao Senhor por Ele ainda nos estar preparando até o dia glorioso. Nós queremos orar. Fiel Senhor, nós te agradecemos pela tarde de hoje. Nós te agradecemos pelo trabalho que tu realizaste no madeiro da cruz do Gólgota. Tu morreste por nós e carregaste as enfermidades por nós, mas, Senhor Jesus, tu também ressuscitaste dos mortos e vives. Portanto, queremos te agradecer e louvar e te dar toda a glória. Senhor Jesus, conduza-nos durante essa tarde, que tu possa abençoar o teu servo, o irmão Frank. Unja os seus lábios para que possamos ouvir a sua palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos e, acima de tudo, nossos corações, para que tua verdadeira palavra encontre lugar em nossos corações. Queremos te agradecer
queremos te louvar e queremos te glorificar por todo o teu amor e bondade. Senhor Jesus, como nós recebemos isso? É graça. Nada mais do que graça que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te damos graças e louvores ao seu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração. Nós somos gratos a Deus pelas reuniões poderem ser feitas aqui na Casa Popular e desejamos a todos que estão ouvindo de coração as bênçãos de Deus, aquilo que o Senhor tem a dizer ao seu povo, mesmo que tenha sido pregado em uma cidade ou escrito pelos apóstolos em uma carta ou em um capítulo, assim tem algo a dizer ao povo de Deus em todo o mundo. E também agradecemos ao Senhor, especialmente pela palavra de introdução que o irmão Keller leu. Se trata nesses dias e semanas do ponto principal da redenção que ocorreu. Trata-se da Sexta-feira Santa, da Páscoa, da Ascensão e de Pentecostes. Tudo o que era necessário da história da salvação nos foi concedido por Deus. Nós todos sabemos que o Senhor, nosso Deus, criou Adão à sua imagem. Não havia nenhum sinal de angústia ou morte, não. Mas então, o inimigo, ele fez a sedução e Eva caiu nessa sedução e depois, então, levou Adão para dentro dela também. E então se cumpriu no dia em que comerdes dela, certamente morrereis. Mas então veio o dia especial em que o poder da morte foi retirado. A morte foi derrotada. A redenção e o perdão aconteceram. E é sobre isso que falaremos também hoje, pois este é o ponto principal do que se trata em nossas vidas. Todos nós sabemos que a vida na Terra tem um começo e tem um fim. Mas hoje nós queremos enfatizar o fato de que Deus realmente nos concedeu a vida eterna. Porque assim está escrito: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E recebemos o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus pela graça, por meio da realizada redenção. E somos gratos a Deus por isso. Vamos ainda chegar a algumas passagens bíblicas e
também sobre um versículo da palavra que já foi lida a partir do Evangelho de João. Por favor, nós lemos de João 20, versículo 17. João 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Graças seja ao Senhor por essa poderosa palavra, pelo fato divino de que nosso Senhor, como Salvador, tornou-se o primogênito entre muitos irmãos, para que também nós possamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso Senhor, ele disse: subo para o meu Pai e para o vosso Deus. Para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para vosso Pai. Simplesmente tremendo que nessas palavras o principal foi enfatizado, ressaltado, que nós estamos em Jesus Cristo, que o Filho de Deus, e nele nos tornamos filhos e filhas de Deus. E agradecemos a Deus de coração por termos uma direta participação na consumada redenção. E isso não são apenas palavras que nós lemos, mas fatos divinos. Tudo o que lemos aqui na palavra de Deus sobre a crucificação, sobre a ressurreição, sobre a ascensão e sobre aquilo que nos foi concedido em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, tudo isso são realidade divina, são fatos divinos. Nós fomos redimidos, nós fomos reconciliados com Deus, nós recebemos a vida eterna, e é por isso que a palavra é de tão grande importância para nós. Porque aqui todos os fatos divinos foram descritos e deixados para nós de forma escrita, para que assim nossa fé não fique suspensa no ar, mas nós podemos ler tudo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e agradecer ao Senhor nosso Deus por nos ter determinado para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Da mesma forma, gerados pelo Espírito, como o Filho de Deus foi gerado pelo Espírito. Porque assim está escrito: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Da mesma forma,
vem o Espírito Santo sobre todos os que ouvem a palavra de Deus agora, que recebem a mensagem divina de salvação na fé e vivenciam pessoalmente aquilo que Deus nos concedeu. Vamos agradecer ao nosso Deus por isso, no nome santo de Jesus. Vamos ler ainda algumas passagens bíblicas. Por favor, nós lemos de Hebreus 2, versículo 11. Hebreus 2, versículo 11. Pois assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de do mesmo Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém. Amados irmãos e irmãs, não deixem que isso apenas esteja escrito. Levem isso pessoalmente para vocês e aceitem. O mesmo que gerou o Filho é o mesmo que nos gerou como filhos e filhas. Ele, o primogênito entre muitos irmãos. Oh, que privilégio que nós podemos crer, que podemos vivenciar, que de fato nós fomos nascidos de novo para uma viva esperança, porque o que é nascido da carne, isso é carne. E carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas o que é gerado e nascido do Espírito, isso é Espírito. Assim, então, agradecemos ao Senhor que Ele nos incluiu no seu eterno plano de salvação. Também agradecemos por essa palavra que justamente acabou de ser lida para nós. Nós agradecemos ao nosso Senhor. É fato divino em nossas vidas. Se tornou assim. Nós lemos adiante. Lemos em Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Graças seja ao nosso Senhor. Nós vemos de que tema se trata hoje. Nossa adoção como filhos, a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a nova vida eterna que o Senhor nos concedeu pela graça. E em todas essas passagens bíblicas, isso fica tão claro para nós, tão claro. Isso é passado diante dos nossos olhos. E eu espero, de fato, que nós, que estamos aqui reunidos na casa do povo e que estamos na Suíça ou nos países vizinhos,
ou em algum outro lugar na terra que não somente tenhamos lido e ouvido, mas que nós aceitemos na fé e tenhamos vivenciado pessoalmente. Nós agradecemos a Deus de coração por isso. Por favor, nós lemos de Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. Ele é, afinal, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Graças seja ao Senhor. Os apóstolos descreveram o nosso Senhor como o primogênito. Aqui está o primogênito de toda a criação. Em hebraico e também em aramaico está aqui a palavra ele é o primogênito da perfeita criação, uma nova criação, uma criação perfeita. Quando Deus criou Adão, ele era perfeito, mas ele podia ser tentado, ele podia cair. Não podemos mais cair. Nós estamos destinados a estar eternamente com Deus. E se cometemos um erro, então nós temos um defensor que nos defende, porque enquanto durar o tempo da graça, o sangue da nova aliança permanece sobre a arca da aliança. Deus fez uma nova aliança conosco e o nosso Senhor disse: esta é a nova aliança no meu sangue, irmãos e irmãs. Também, se passamos por certas provações, que nós chegamos até em desespero, que nas famílias aconteça uma ou outra coisa, aconteça o que acontecer, uma coisa já aconteceu de uma vez por todas. Nós fomos nascidos de novo para uma viva esperança. Somos filhos e filhas de Deus. E desde antes da fundação do mundo, fomos determinados para estarmos com o Senhor. Por isso, sejam fiéis em todas as provações. E como a Santa Escritura diz, sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Vamos ler adiante. Nós lemos de Lucas 24, versículo 25 a 27. Lucas 24, 25 a 27. Versículo 25. Então ele lhes disse: ó insensatos, como é lento o vosso coração para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Disso é que se trata. Crer em tudo o que Deus falou através dos profetas e prometeu. E por isso, nossa proclamação está em total concordância com o Antigo e o Novo Testamento, com as promessas e com o cumprimento.
para atentar para aquilo que Deus predisse por meio dos profetas. E nós todos sabemos, especialmente em Isaías 53, onde o Senhor predisse tudo o que aconteceria com ele. E aconteceu exatamente como o profeta Isaías havia anunciado. Vamos ler adiante. Nós lemos versículos 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Graças seja ao Senhor. Imaginem uma vez, depois da ressurreição, o Senhor a indivíduos e depois aos apóstolos, ele explicou aquilo que os profetas haviam escrito e mostrou mais uma vez, ele apresentou e lhes mostrou como tudo havia se cumprido, o que Deus falou através de Moisés, dos profetas, e nos Salmos deixou escrever. Quão gratos podemos ser! O Deus onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele, de antemão, foi capaz de anunciar tudo o que aconteceria e também, então, deixou escrever quando aconteceu. Bom que o nosso Senhor foi diretamente aquilo o que Moisés, os profetas e os Salmos disseram. Nós fizemos o mesmo. O mesmo fizeram os apóstolos. Eles voltaram para aquilo que foi prometido no Antigo Testamento e que aconteceu no Novo Testamento. Também o irmão Branham enfatizou a concordância com a palavra de Deus de forma bem ressaltada. Permita-me usar uma expressão terrena agora. Ele falou em junho de 1963 sobre como exatamente tudo o que Deus disse estava em coincidência com a completa criação e naquilo que Deus havia prometido. Em seguida, ele usa o exemplo e mostra seu relógio suíço e diz: também esse relógio suíço que me foi dado de presente também funciona com precisão exata. E eu eu alegro com isso, o fato dele ter dito isso assim, porque eu também uso um relógio suíço já há 45 anos, sem nunca ter feito nada nele. Mas vamos voltar aqui à palavra. Tudo exatamente igual, Antigo e Novo Testamento. Tudo está em concordância perfeita. E agradecemos a Deus o Senhor por isso. Por favor, nós lemos em Lucas 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 32.
e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria o sentido das Escrituras? Graças seja ao Senhor. Não ardia o nosso coração, amados irmãos e irmãs? Posso perguntar, o nosso coração está ardendo? Estamos acompanhando? Somos gratos? Compreendemos que Ele, o Senhor, fala pessoalmente conosco através da sua palavra? Que Ele abriu a nossa compreensão para as Escrituras e também para tudo o que está determinado para a conclusão. Ele abriu a compreensão. Nós vemos o cumprimento das profecias bíblicas ao nosso redor. Todos os outros passam ao largo disso, mas nós temos a palavra e o Senhor zela por sua palavra. E tudo acontece exatamente assim como Ele disse. E nosso Senhor abriu o nosso entendimento para que agora não estejamos andando em trevas, mas que a santa palavra de Deus nos foi revelada e que podemos andar nessa luz da palavra e ordenar tudo biblicamente. Por favor, nós lemos de Atos 1, versículos 3 até 5. Atos Apóstolos 1, 3 até 5. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Após a ressurreição, Ele passou 40 dias com os seus discípulos, falando-lhes sobre o reino de Deus. Todos os detalhes Ele explicou e como continuaremos a ler, Ele realmente revelou a eles o que estava escrito. E eles viram o cumprimento. E Ele ainda anunciou o que ainda estava por vir. O Senhor não apenas ressuscitou dos mortos, mas apareceu aos apóstolos após a ressurreição. Sim, primeiro para Maria Madalena e depois para os outros, os discípulos de Emaús, e depois no mar de Tiberíades, e em todos os lugares. Ele sempre esteve com os seus repetidamente, falando-lhes sobre o reino de Deus e sobre aquilo que de fato se trata. E também hoje Ele fala conosco sobre as coisas, todas as coisas que pertencem ao reino de Deus. Por favor, nós lemos agora versículos 4 e 5. E estando com eles, assim, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem
o cumprimento da promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Graças seja ao Senhor. Ele não apenas falou sobre aquilo, o que havia acontecido, mas também sobre aquilo que, a partir de então, aconteceria com a congregação. Para que propósitos apóstolos estavam determinados? Ele lhes disse claramente: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o poder das alturas. A proclamação, para a proclamação da palavra de Deus, faz parte ser revestido, equipado com o poder do alto. E aqui o nosso Senhor mencionou o que João anunciou: eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. O batismo no Espírito faz parte do processo de se tornar crente, assim como o batismo na água primeiro faz parte, qual seja, quem crê e for batizado será salvo. Tudo faz parte junto. A proclamação da mensagem divina de salvação, a fé, a obediência, o batismo por imersão na água, em nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo do Espírito como revestimento com o poder das alturas. E todos nós sabemos, o Senhor também agora, Ele revestirá a congregação com o poder das alturas. E o poder de Deus será revelado, como no princípio e também no fim. Nós cremos nisso, porque o Senhor prometeu. Por favor, nós lemos de Atos 1, versículos 8 a 11. Atos 1, a partir do versículo 8 a 11. Nós lemos versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Também para isso nós falamos amém. Vocês receberão poder e sereis minhas testemunhas. Nossa oração, amados irmãos e irmãs, deve ser: fiel Senhor, nos capacite com o poder das alturas. Com a nossa própria força, nada é feito. No reino de Deus, se trata da palavra de Deus, daquilo que Deus faz, do poder de Deus, que deve ser revelado e será revelado. Nós todos sabemos, na congregação do Novo Testamento, o poder de Deus se manifestou. Pode-se ler sobre isso. No ministério do irmão Branham, o poder de Deus foi manifestado.
Os amarrados foram soltos, os perdidos foram salvos, os doentes foram curados, o poder de Deus foi revelado. E da mesma forma acontecerá agora que o poder de Deus será revelado. E como nós lemos, até os confins da terra. Portanto, não apenas em Jerusalém, e não apenas naquela época, mas também hoje, até os confins da terra. Assim, está escrito em Mateus 24, que a mensagem de salvação será proclamada a todos os povos, e então virá o fim. Nós agradecemos a Deus, o Senhor. Diante dos nossos olhos, esta Escritura se cumpriu. E agora, Deus, o Senhor, mundialmente, não somente aqui em Zurique, mas em toda a Europa e em todo o mundo, todos os crentes estarão reunidos em todos os lugares e crerão e orarão e receberão o poder de Deus. As chuvas tardias, ela cairá, e o Senhor, Ele confirmará sua palavra como fez no princípio. Essa é uma promessa de Deus, e nós somos filhos da promessa, e testemunharemos isso pela graça em um tempo muito curto. Por favor, nós lemos o versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Com isso, o nosso Senhor chegou à conclusão, após estas palavras, após de lhes ter contado tudo o que estava escrito em Moisés, nos profetas, nos salmos, o que estava escrito sobre ele e sobre aquilo que ainda aconteceria adiante. E o nosso Senhor, Ele fez a transição da consumada redenção para o Pentecostes, para que a congregação redimida, seja revestida com o poder das alturas e possa continuar o ministério do Senhor. Deus, o Senhor, tem uma congregação na terra que forma o seu corpo. Nós somos membros de seu corpo e Ele é a cabeça. Vamos resumir. O irmão Keller leu a gloriosa palavra de João 20. E nós agradecemos ao Senhor por Ele ter se revelado diretamente no dia da ressurreição, não somente à noite, mais tarde, à noite pela segunda vez, mas diretamente de manhã, depois do sol ter nascido. Ao raiar do dia, o Senhor começou a se revelar, e aos seus, Ele começou a abrir o entendimento das Escrituras. Posteriormente, irmãos e irmãs, tudo aconteceu assim para que possa também acontecer conosco. Também o nosso Senhor
o ressurreto, ele está no nosso meio. E eu enfatizei no ministério do irmão Branham, foi repetido tudo o que aconteceu no ministério do nosso Senhor. De fato, aconteceu que possessos foram libertos, que cegos puderam ver, que enfermos foram curados. Tudo aconteceu dessa forma, porque o Senhor prometeu restaurar tudo. E então veio a promessa que também aquilo que estava escrito nos selos também seria revelado. De fato, nós vivemos num período no qual o Senhor falou de maneira maravilhosa a indivíduos e a todos os que pertencem ao seu povo. E nós cremos que estamos ou pertencemos àqueles que foram chamados para fora. Nós todos sabemos que o ministério do irmão Branham foi para todas as congregações, igrejas cristãs. Nas suas reuniões de evangelização vieram todos, batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, católicos, de todas as congregações religiosas e igrejas. Vieram as pessoas às suas reuniões evangelísticas. Mas então, após a abertura dos selos, aconteceu algo especial. As pessoas, especialmente os líderes espirituais, se afastaram dele depois que ele falou sobre os selos. Mas justamente aqui está o ponto, que os verdadeiros crentes ouvem aquilo que o Espírito diz às congregações. E o Espírito de Deus revelou tudo. E agora a palavra é passada aos chamados para fora, aos eleitos, aos predestinados, não para as grandes massas que creem no que querem crer e fazem também o que querem fazer, mas para a multidão eleita que foi encontrada na vontade de Deus, que crê biblicamente, que é batizado biblicamente, que é batizada biblicamente no Espírito, que biblicamente é introduzida a tudo o que Moisés, o que os profetas, os salmos, o que os apóstolos, o que o nosso Senhor disse e o que está escrito no Apocalipse. Agora, somente a congregação noiva, ela é introduzida a isso. E todos aqueles que podem crer pertencem a ela. E nós somos gratos ao Senhor, a Deus o Senhor, que o irmão Branham, ele recebeu a comissão para trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. E isto aconteceu. O Senhor, de fato, me deu uma dupla comissão, uma dupla missão. Uma vez, de acordo com 2 Timóteo 4, para pregar a palavra
independentemente de todas as doutrinas existentes, pregar a palavra, a pura, santa e eterna palavra. E em segundo lugar, o que Deus revelou da palavra, ou seja, passar adiante o alimento espiritual, como está escrito em Mateus 24, versículos 45 a 47. Graças a Deus que não temos a palavra apenas como letra, mas como nós lemos, o Senhor abriu o entendimento daqueles aos quais estava falando, o entendimento das Escrituras. O mesmo acontece hoje. O Senhor abre o entendimento das Escrituras para aqueles que agora ouvem e creem no que foi prometido nas Escrituras. Todos os outros seguirão seu próprio caminho. Mas nós podemos crer, e o Senhor abriu o nosso entendimento para as Escrituras. A vós foi dado saber os mistérios do reino de Deus. Graças seja ao nosso Deus, que não pregamos somente daquilo que o Senhor fez naquela época e o que aconteceu naquela época, não somente sobre a crucificação, a ressurreição e sobre aquilo que ele fez após isso e o que ele disse, mas que nós podemos dar testemunho daquilo que o Senhor fez em nosso tempo, de acordo com a sua santa palavra. Sejam abençoados com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus. O retorno do Senhor está próximo. Que todos os irmãos servidores sejam especialmente abençoados e que possam transmitir adiante a palavra revelada. Que todos os que ouvem a palavra agora sejam abençoados. E eu repito, a todos aqueles a quem o Senhor falou, a estes ele abriu o entendimento do que ele disse. O mesmo acontece hoje. A quem o Senhor fala, seja de Moisés, Salmos, profetas ou Novo Testamento, quando o Senhor fala conosco, ele abre o nosso entendimento para as Escrituras. Hoje, nós, em todos os idiomas, em todos os povos, nós todos queremos agradecer ao Senhor. E Deus abençoe especialmente todos os tradutores que passam adiante a mesma palavra em todas as línguas e a traduzem. Bem-aventurados sejam vocês, tradutores, bem-aventurados todos os que ouvem a palavra de Deus e a recebem revelada pelo Espírito, e assim nós chegamos à perfeição até o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Bem-aventurado é confiar no Senhor, segui-lo a palavra, fundado na promessa, o que ele diz
fale eternamente: Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Bem-aventurado é confiar no Senhor, ser fundado no seu sangue e submergir na fé nessa corrente santa. Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Bem-aventurado é confiar no Senhor e distante do próprio eu terrível, somente pegar a sua mão eternamente em alegria. Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado. Graças seja a ti, que tu me ensinaste a confiar em ti, Senhor Jesus. Mantenha-me em ti até que os meus olhos te vejam. Jesus, Jesus, em ti confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja altamente louvado.